queridos e queridas internautas de For Channel. Estamos aqui hoje para trazer novidades e tudo sobre a Pure Storage no Brasil e no mundo. E para falar com a gente, nós trouxemos o Paulo de Godoy, que é o diretor-geral da Pure Storage no Brasil. Oi, Paulo, obrigada por aceitar nosso convite. E eu queria que você já começasse falando para mim e para os nossos espectadores, para quem está nos assistindo, como que a Pure está posicionada no mundo e no Brasil. Bem-vindo. Muito obrigado, Irene. Prazer enorme estar aqui com você, com o seu público, o público da For Channel. É um prazer, uma honra aqui estar participando. A Pure está passando por um momento muito legal, né? A gente, desde o começo do ano, a gente tem feito aí vários anúncios, né, dos nossos resultados, dos crescimentos. Isso agora, no último quarto, gerou aí um up, né, muito grande nos nossos resultados. As ações tiveram uma valorização muito forte, refletindo aí muito, né, de todos os resultados e a estratégia que a Pure tem usado no mundo. A empresa, desde o começo, né, na verdade, né, já na estratégia deste ano, né, já fechou o ano passado com um faturamento de 1,68 bilhões de dólares, e ela agora acabou de anunciar, no final do segundo semestre, que já pretende passar dos 2 bilhões de dólares esse ano. É um resultado espetacular, um crescimento bastante grande, reflexo, não reflexo, né? Mas, enfim, tem aí uma contra-expectativa em função de anos de pandemia, de toda aí retração, né, global, né, as questões econômicas que a gente viu acontecer, está acompanhando, mas acho que também um pouco, né, por causa de tudo isso, né, da digitalização do mundo, de toda aí a utilização remota dos recursos, abriu muito espaço para os investimentos em tecnologia, e a Pure capturou uma boa parte das questões de armazenamento de dados em si, né, que apareceram. Então, todo esse resultado que tem aparecido reflete um movimento global de digitalização, mas principalmente da adoção do modelo econômico, da proposta que a Pure tem feito no mercado ao longo do tempo. Então, esse crescimento que a empresa anunciou, né, do 1,6 para 2 bilhões, já é um crescimento aí significativo, mas, e aí trazendo aqui para a nossa realidade latino-americana e Brasil, a gente cresceu ainda mais. Então, o mercado mundial, se eu não me engano, teve um crescimento aí, IDC anunciado, é um número bastante chato de filtrar, porque o armazenamento de dados você tem diversas camadas. Tem o mercado de storage, então este número macro, contemplando tudo, é um número que se estima hoje, está chegando perto, se eu não me engano, de 50 bilhões. O mercado mundial de armazenamento externo, né, baseado em storage, tem números aí que flutuam, né, em torno de 7, 8 bilhões de dólares. A Pure está anunciando já um número aí, né, que pretende chegar em 2 bilhões, já é uma fatia muito considerável disso daí, tem que ver todo esse posicionamento. Mas, de novo, o crescimento da empresa anunciado aí foi por volta de 30%, alguma coisa. A gente aqui, Latam, está já anunciando 40% de crescimento, e eu vou te dizer que o Brasil foi ainda maior do que isso. Este ano, inclusive, a gente está tendo um crescimento até às vezes aí, né, constrangedor falar, mas é um crescimento de quase 3 dígitos. A gente está aí com realmente, né, um desempenho impressionante, de novo, refletindo tanto o nosso modelo de negócio como as propostas tecnológicas que a Pure tem trazido aí. E isso, então, né, vem desde a questão flash, a forma como a gente tem usado a tecnologia. Isso aí, até mesmo institutos aí de avaliação posicionam a gente como líder, né, visionário disso, gerando tendências tecnológicas no mercado, adoção de novas mídias, adoção de novas propostas, né, de soluções para o mercado, complementando o nosso portfólio. O nosso modelo comercial tem evoluído, né, a nossa proposta de modelo comercial, em que a gente já desde o início trazia um modelo de subscrição, de transformação
na utilização da infraestrutura como um serviço, ou pelo menos como uma experiência de serviço em que a gente transformou, fazia a evolução do equipamento ao longo do ano mediante uma anuidade. Essa foi a base. E que isso, então, evoluiu ao longo do tempo para o Pure as a Service. A empresa também já anunciou os resultados, isso daí já está virando aí um principal produto da empresa. A gente já está chegando aí quase, né, metade do nosso faturamento mundial em cima disso. América Latina, a gente ainda tem alguns desafios para lidar com este modelo de negócio, mas claramente é a expectativa do comercial. Então, só sintetizando aí, você me perguntou, a Pure, então, está indo muito bem, obrigado. Um crescimento macro muito diferenciado dos competidores desse mercado. Latam e Brasil com números expressivos também, até maiores do que esse que a gente tem realizado, fruto desse investimento numa tecnologia que tem evoluído e trazido tendências para o mercado, embasado por um modelo comercial que traz aí uma experiência de nuvem para o mercado, uma experiência moderna na forma de utilizar os dados, tanto enquanto serviço, quanto a forma de oferecer a infraestrutura, com muita automatização, simplificação e oferta como serviço, que se integra com todo esse mundo de cloud, que a gente está vendo uma tendência muito grande, e também com as questões de segurança e proteção dos dados. Por falar nessa questão de as a service, recentemente a Pure fez um anúncio, e eu gostaria que você contasse para os nossos telenautas o que é esse anúncio, que é um anúncio bastante estrutural também para a companhia, né? Do que se trata, Paulo? Foi o launch, né, que a gente fez, o lançamento das novidades que a empresa fez. Vou te dizer que esse é um anúncio parcial ainda, sabe, Irene? Ainda vamos ter um pouco mais de novidades. Mas foi muito focado na questão de software, na questão de experiência e facilidades do nosso produto, do nosso portfólio, na verdade. Então, ele foi composto basicamente de 3 grandes anúncios. O primeiro, que a gente chama de Fusion, é justamente a maior integração de todos os produtos do meu portfólio com as nuvens. A nuvem é uma grande tendência, não só pelo modelo de negócio, principalmente por causa do modelo de negócio deles, que gera toda essa proposta de infraestrutura on demand. Eu acho que esse é o grande apelo que apareceu, mas que tem mais coisas embutidas em tudo isso. A forma simples de você acessar, como serviço, granular, com uma atualização tecnológica constante. Isso a gente integrou no nosso produto também. O produto Pure, ele virou uma oferta como cloud. Ele criou essa experiência da cloud para a infraestrutura, mas principalmente a gente fala muito na jornada para a cloud, e que a gente, como fabricante do mundo de armazenamento de dados, a gente entende que isso é mais amplo, não é simplesmente a ida para a nuvem, é a comunicação com a nuvem. Você precisa ter uma fluidez dos dados, tanto para ir como para voltar. A jornada para a nuvem tem uma série de desafios na portabilidade dos dados para a nuvem, e que a gente vê que isso se reflete nos 2 sentidos. Os clientes continuam tendo demandas, né, específicas que precisam ser trabalhadas, às vezes internamente, às vezes podendo ser externo e comunicando de uma maneira muito mais abrangente. Essa fluidez dos dados demanda automatizações da sua infraestrutura para permitir isso dos 2 lados. O Fusion é essa proposta de você conseguir integrar com as nuvens, tanto a nuvem pública, quanto as nuvens privadas, quanto os provedores de software como nuvem. Essa fluidez dos dados traz uma série de desafios que a Pure investiu e está trazendo esse resultado de fluidez dos dados. Então, o Fusion é essa proposta de integração
simples e eficiente com a nuvem, com benefícios tecnológicos e financeiros para os clientes. A segunda oferta, complementando isso, é justamente o grande mundo de containers e Kubernetes, né, Irene? Então, o provisionamento dos dados para ir para a nuvem ou vir da nuvem está muito baseado hoje numa plataforma de containerização. Então, toda a transformação dos dados para esse mundo de containers e Kubernetes, com a administração disso, com a integração com as aplicações e os sistemas, traz uma série de desafios que a Pure, propõe resolver isso um pouco através da Portworx. Então, Portworx foi uma aquisição que a gente anunciou, né, no começo do ano e que traz justamente uma solução de gerenciamento e integração de containers e Kubernetes. Essa integração já aconteceu, já está bastante transparente dentro do mundo da Pure, e a gente agora está acrescentando uma nova camada, que é a utilização de aplicações de uma maneira automática e as a service dentro deste mundo de containers e Kubernetes. O grande anúncio desse capítulo é o banco de dados as a service, já integrado com o mundo de containers e Kubernetes. Ou seja, os clientes vão poder usar aplicações já portáveis para a nuvem, na nuvem, de uma maneira como serviço e on demand. É uma solução muito, né, interessante, é um avanço já no capítulo da jornada para a nuvem, trazendo para os nossos clientes a integração com a infraestrutura, usando os recursos de containers e Kubernetes já integrados, gerenciados, as a service e on demand. É muita sigla ao mesmo tempo, né, Irene? Isso daí vai trazendo aí uma série de desafios de entender, propor as novas arquiteturas e administrar a sua infraestrutura neste caminho. O terceiro anúncio foi o Pure One, que traz aí a nossa plataforma de gestão de todo o ambiente, que traz agora uma série de inovações de utilização de inteligência artificial, de outras ferramentas de análise da sua infraestrutura, para justamente automatizar e trazer cada vez mais eficiência e redução de custos para a sua infraestrutura. O que acontece? Tudo isso que a gente tem falado, Irene, reflete justamente o crescimento do mundo de dados. Este crescimento ele tem que estar integrado com as nuvens. E tudo isso passa a trazer desafios de eficiência operacional para os gestores. Tudo que crescer gera dores também, né, para os ambientes de infraestrutura, que demandam uma eficiência, você poder fazer mais com menos, então os seus recursos poderem cada vez mais administrar esses volumes gigantes, protegê-los, adequá-los para a jornada da nuvem, e isso tem que ser feito de uma maneira cada vez mais automatizada. Então, somos um fabricante de tecnologia, utilizando cada vez mais tecnologia para gerar, então, benefícios para os nossos clientes. Eu faço, então, a minha infraestrutura ser cada vez mais automatizada, permitindo, então, esta eficiência, né, da frota, de toda, né, a camada de armazenamento de dados, de uma maneira mais organizada, on demand, as a service. Em se tratando aí de histórias de gerenciamento e armazenamento de dados, existem atualmente inúmeros desafios, né? A quantidade de dados que está sendo astronômica, a questão que nem você falou aí do workload para a nuvem, né? De levar e trazer, porque o dado tem que ser recuperado e recuperado de forma ágil, e tem a questão da segurança, né? Que eu acho que como que está essa questão para a Pure oferecer para o cliente dela a questão da segurança? Eu tenho até falado, né? A pandemia, né, do coronavírus criou uma irmã, que é a pandemia do ransomware, que é justamente essa exploração das vulnerabilidades que apareceram, associado com uma demanda
você pode fazer uma análise econômica financeira da questão da pandemia de ransomware. Ele gerou um grande filão de ganhos para, né, esses ofensores. Você ouve falar muito, né, que 85% dos ataques gerados no mercado são devido a vulnerabilidades internas de ofensores internos, pessoas que fazem parte das estruturas e que ou inadvertidamente ou propositalmente abrem as brechas para os ataques e alguns até ganham comissões em cima disso. É um cenário assustador, mas que é inevitável, né? E aí, nesta hora, a gente criou, na verdade, a gente sempre existiu com isso, mas despontou com um valor a mais na nossa solução, porque o mundo de armazenamento de dados passou a ser a última linha de defesa. Eu não sou uma proteção, eu não sou uma empresa de segurança, não faço cybersecurity, não faço proteção de perímetro, nada. A gente simplesmente mitiga o risco de recuperação dos dados. A estatística, de novo, é enorme, né, dos ataques, todo mundo sendo, você já tem números aí que você ouve falar de mais de 50%, você ouve muitos casos famosos aí, né, na mídia, a gente ouve o tempo todo. Então, criou-se um senso de urgência dos clientes, entendendo que não é se vão ser atacados, é quando vão ser atacados. E o que vem de, né, corolário disso é, quando eu for atacado, como eu me recupero? O desafio todo que apareceu é você se recuperar de uma maneira rápida para que o seu negócio não seja impactado. Você passa a ter desafios que antes não eram tão considerados. Todo mundo fala de backup há muito tempo, e o que veio né, no rastro disso tudo é a recuperação rápida dos dados. E isso é o que o mundo Flash trouxe soluções. A Pure, dentro do arcabouço aí de soluções que ela já tem dentro dela, a gente já tem uma solução, os nossos clientes automaticamente já acessaram soluções que mitigam totalmente esse risco, né? A recuperação de dados passa a ser feita de uma forma segura e rápida. Rápido, eu vou te falar, minutos em algumas situações. Lógico, vai depender do volume de dados e do investimento na forma de recuperar esses dados. Mas foi muito impactante. O meu cliente, o meu mercado subiu demais recentemente devido à questão de proteção de dados. Este foi realmente, eu acho que está hoje, Irene, a grande preocupação dos clientes. O mercado está muito sensibilizado com isso e todo mundo, né? Às vezes você vê clientes, segmentos que têm uma maior urgência, você ouve mercado financeiro, comércio eletrônico, mas a gente está vendo isso se replicar em todos os segmentos, serviço, indústria, telecomunicação, saúde. Ninguém hoje está deixando isso né, como segundo plano, é uma prioridade. Todos entenderam que precisa ter um cuidado na forma como os seus dados vão ser recuperados no caso de um ataque. O mundo de proteção de dados veio, então, com essa exposição a uma pandemia, veio também com essa visão de que o volume de dados está crescendo e se integrando com as nuvens, e por isso ele tem uma forma de se proteger, de se adequar às normas, às compliance, que é um pouco diferente, e tudo isso, então, a Pure tem hoje uma oferta que ajuda os clientes a resolverem isso. Como que o seu canal, por exemplo, ele pode aproveitar essas oportunidades? Como é que ele está preparado? E como que a Pure capacita os parceiros de negócio, parceiros de vendas, para levar a oferta de vocês a esses diversos segmentos? Adoro essa pergunta, adoro esse assunto, Irene. Então, crescer dados já é um primeiro desafio, né? Você ouve aquela coisa, o dado novo petróleo vai crescer, previsões de 125 exabytes, zettabytes, são números astronômicos que refletem crescimento puro. Não existem hoje sistemas de armazenamento para esse volume que se prevê que vai aparecer em função de IoT, Big Data, inteligência artificial. Então, simplesmente crescer a infra já traz uma demanda.
A forma como esses dados estão crescendo e se relacionando com nuvem traz aí uma série de necessidades de novos serviços, que nem eu falei, a portabilidade, a jornada para a nuvem, traz aí uma série de desafios para os clientes e que vai demandar novas arquiteturas, não é simplesmente crescer, é você rearranjar a forma como você está estruturado para se adequar ao crescimento e à integração com novos ambientes e a adaptação das aplicações para esse novo ambiente. E, por fim, a forma de você se proteger nessa nova arquitetura traz aí também novos desafios que envolvem tudo isso que eu falei, envolve integrações. Você não cresce simplesmente uma infraestrutura de armazenamento de dados. Você tem que ter uma rede, né, a camada de comunicação entre o processamento e esses dados. Você tem que ter novas, né, capacidades de processamento adequados a essas realidades. Você tem a integração com diversas aplicações. E, eventualmente, a oferta disso tudo de uma maneira mais adequada para a experiência que os clientes querem ter, em termos de serviço, em termos de on-demand, né, ou se o seu capital vai ser CAPEX ou OPEX. Tudo isso, Irene, implica, para mim, a integração dos meus parceiros. Eu tenho feito muito esse discurso com os meus parceiros. Todas as vendas, né, da Pure são feitas através de parceiro. A empresa atua nesse modelo totalmente indireto, normalmente com camada de distribuição e de revenda. Tudo isso implica num nível de integração de serviços que é o mais interessante e importante para os clientes. Justamente por causa da complexidade, do crescimento, os clientes estão precisando hoje que isso venha de uma maneira já pronta, plug and play, e de preferência as a service, como as nuvens trouxeram de experiência para ele. Isso abre, então, essa oportunidade para todos os meus parceiros. Eu falo para eles, eu quero que eles vendam a integração deles. Eu não quero que o cliente final simplesmente vá comprar um volume de dados de um fabricante de storage. O que eu preciso é que o cliente receba uma solução integrada, com uma arquitetura já moderna, com uma forma com um modelo comercial tão moderno quanto, para que ele possa se dedicar ao negócio e crescer o negócio com a relevância dos dados que ele utiliza da maneira que precisa. Então, todo esse crescimento que eu anunciei para você no começo da Pure simplesmente reflete o crescimento dos meus parceiros. O que eu estou vendendo a mais, fazendo a mais no mercado, é por causa dos meus parceiros e é o benefício que os meus parceiros recebem de estar crescendo junto comigo, com toda essa proposta moderna, que é a tendência que o mercado está aderindo, e que são os meus parceiros que juntam com toda a infraestrutura e com os serviços e as aplicações necessárias para os clientes crescerem, adequado, inclusive, às normas e às necessidades de mercado. No final, a gente volta para a primeira questão, todo o meu crescimento reflete, então, na oportunidade dos nossos parceiros crescerem junto conosco, porque o mercado está precisando e demandando esse novo modelo, essa nova oferta integrada com todos esses quesitos de proteção e jornada para a nuvem que os clientes precisam. Paulo, esses três anúncios, né? Esse anúncio que você acabou pontuando de 3 fases, exigiram esses 3 pontos, exigiram uma capacitação, uma certificação dos seus parceiros? Sim, então esse é um desafio que vem junto, né? Justamente a evolução tecnológica tão rápida, aumento de portfólio, está trazendo esse desafio para os parceiros e até mesmo para os funcionários, né, da empresa, ou até mesmo, na verdade, para os clientes, de entenderem todos esses recursos. Então, a empresa, como tudo é baseado em parceiros, integradores, tem investido muito nesta capacitação. Eu tenho feito aí 2 principais iniciativas no meu mercado hoje, que é a comunicação destas novidades. Então, eu tenho que investir numa forma de ir até os clientes e mostrar estas novidades. Isso está sendo feito normalmente através de parceiros. Então, eu tenho aí, né, estratégia junto
alguns agregadores, como os distribuidores, que me ajudam com uma comunidade de revendas, de fazer esta comunicação para o mercado. Na medida que tem tantas novidades, eu tenho que mostrar para o mercado quais são essas novidades e como elas impactam no negócio. E, claro, tenho que capacitar os meus parceiros na forma de fazer isso. A empresa investe muito em cursos e treinamentos e a gente, em paralelo, nas regiões, cada um aí com a sua estratégia, tem investido, inclusive, tanto em lab, como até mesmo em provas de conceito dentro do cliente, para que ele veja, né, dentro do ambiente dele, mas normalmente nos labs de uma forma estruturada, com, né, todo um script de valor agregado, para que ele entenda todo o benefício que a oferta traz para ele e a forma como ele usa. Isso é feito, de novo, junto com os parceiros, pelos parceiros, para os clientes, para ter justamente a comunicação de toda essa renovação que acontece direto. A gente vê que isso está sendo olhado com mais atenção, o mercado tem reagido a todas essas mensagens, tem investido e, consequentemente, precisa aprender a lidar com tudo isso. A empresa tem investido bastante nisso e estamos tendo, acho que, né, que nem eu comentei, os meus resultados aqui, Brasil, América Latina, têm refletido um pouco do acerto dessa estratégia. O Paulo, então, para a gente finalizar, eu gostaria primeiro de te agradecer seu tempo, suas informações preciosas aí para o nosso público e deixar o microfone aberto para suas considerações, sua mensagem para o mercado, para os seus parceiros. Bom, de novo, obrigado, Irene, pelo espaço, pela oportunidade. Como eu falei, né, a gente tem investido muito nessa comunicação com o mercado. Eu tenho muitas novidades acontecendo, a empresa é hoje uma referência de geração de tendências para o mercado de armazenamento, que tem associado com isso uma enorme demanda, né, dos clientes de integrar isso com novas soluções. Então, a gente tem investido. A palavra, né, uma coisa importante nesse meu discurso é investir. A gente tem, né, botado dinheiro em cima dessa comunicação e dessa educação do mercado e dos nossos parceiros. Isso é por causa justamente, né, dos grandes avanços que têm acontecido de uma maneira muito rápida e que o mercado tem demandado de uma maneira forte e crescente. Estamos ocupando esse espaço. A Pure hoje está assumindo aí um papel de liderança, né, na questão de inovação, tecnologia, modelos de negócio, e a gente pretende crescer muito e quer que todos os nossos parceiros cresçam junto conosco, porque esse é o nosso modelo de negócio. Essa é a principal mensagem. Aguarde, a gente ainda deve lançar mais novidades, estamos fazendo isso de uma maneira constante, e eu espero que isso gere aí todos os benefícios aí para os nossos clientes e, consequentemente, para os nossos parceiros. Te agradeço, então, mais uma vez. Sucesso para você, para a Pure, no Brasil, no mundo, e para o seu canal também. Para nós, Irene, todos juntos.